bem? Boa tarde a todos, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Como está o teu dia hoje, amado irmão, amada irmã, amado ouvinte? Tá tudo bem? Que maravilha! Mais uma vez estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aproveitar esse ensejo nesse dia chamado hoje e gravar mais um vídeo para este canal, Som de Muitas Águas. Que maravilha! Estamos aqui mais uma vez e vamos continuar falando do assunto do dízimo. Um assunto tanto quanto polêmico, mas através do Espírito Santo, o entendimento que ele passa para nós, nós podemos chegar a um entendimento comum para a glória de Deus. Amém? Sabemos, meus irmãos, que o dízimo, nos dias atuais, há muita questão, há muita tendência de discussão, muita polêmica, mas o importante é que a obra de Deus está sendo feita na face da terra. Amém? Graças a Deus, eu já vou mais uma vez me identificar. Eu sou o vosso irmão em Cristo, José Modesto, e esse canal é o canal Som de Muitas Águas. Vamos gravar um vídeo, mais um vídeo, falando sobre os dízimos e as ofertas alçadas à casa do tesouro ou à casa do Senhor. Hoje, as igrejas, o qual está pregando o Evangelho de Cristo sobre a face da terra. Amém? Deus abençoe todos que vai assistir esse vídeo, todos vocês também que vai compartilhar. Antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo e faça um comentário assim querendo você. Amém? Então, amados irmãos e ouvintes, no versículo, aliás, no vídeo passado, nós gravamos, falamos sobre Abraão. Sabemos que Abraão foi a primazia dos dízimos foi iniciada pelo patriarca Abraão, aquele homem, grande profeta do Senhor, homem de muita fé, homem que foi chamado amigo de Deus, considerado como amigo de Deus e o pai da fé para a glória de Deus, porque Abraão foi um homem que provou que realmente tinha muita fé, teve muita fé em Deus para a glória de Deus. Amém? Abraão teve muitas atitudes sensatas ou louváveis, né, para a glória de Deus. Essa atitude dos dízimos foi uma delas. Quando o rei Melquisedeque veio de Salém até a presença de Abraão, trouxe para ele presente, né? Trouxe mel, me parece que foi pão e vinho, pão e mel, não me lembro, tudo bem, trouxe presente para Abraão, e por sua vez Abraão, por gratidão também a Deus, ele teve também a satisfação de ter ganhado aquela guerra, ter voltado com seu sobrinho Ló e toda a família e os bens materiais, que ele retornou para a sua terra. Então, sendo grato a Deus, por gratidão, né, também pelo que o rei fez a ele, a atitude do rei levou a que Abraão tivesse esta atitude em oferecer a ele os dízimos do que ele tinha naquele momento. Amém? Embora a Bíblia não revela que Abraão continuou sendo um dizimista todo o tempo, mas importante que também ele teve aquela atitude para a glória de Deus. E é certo, dá de nós entender que naquele tempo passado não era necessário o dízimo ser dado mensalmente ou semanalmente, né? Nós entendemos que o dízimo era levado a cada ano quando as pessoas colhiam as suas colheitas, né? Tirava as suas lavouras, das suas lavras, que colhia os seus frutos, colhia tudo ali que era regrado na terra, né? Que era plantado, quando estava pronto para consumir, eles levavam o dízimo e entregavam na casa de Deus, nas mãos, nos pés do sacerdote. A prova é que Abraão não levou o dízimo e entregou no templo. Ele entregou na mão do próprio sacerdote Melquisedeque. Observa o que a Bíblia nos direciona. Essa primeira atitude, essa primeira etapa do dízimo, o qual foi dado pelo profeta Abraão, pelo patriarca Abraão, ele entregou o dízimo a quem? Nas mãos de quem? Dos sacerdotes. Observe, desde que eu estou já falando aqui.
Abraão entregou o dízimo na mão de um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Hoje vamos falar do sobrinho de Abraão. No capítulo 28 de Gênesis, no versículo 20, vamos ler para a glória de Deus. Você já está com a sua Bíblia? Por favor, pode apanhar a sua Bíblia. E nós vamos ler no versículo 20 do capítulo 28 do primeiro livro da Bíblia. E veja o que aconteceu nesse tempo e a atitude deste homem para com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá? Está pronto? Tudo bem. Se você ainda não está, depois você pode apanhar a Bíblia e ler, examinar essa passagem poderosa que é a palavra do Senhor. Amém? Gênesis 28, versículo 20. Veja só a atitude que Ló teve concernente aos dízimos. Fez também, aliás, Jacó. Foi Jacó, não foi Ló. Eu estava falando de Ló com Abraão e acabei repetindo aqui. Não foi Ló, foi Jacó que fez o voto. Amém? Meus irmãos, desculpa aí. E também Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem e for fazer, agora me dê pão para comer, veste para vestir, e eu voltar para a casa do meu pai em paz, eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Graças a Deus, né? Até aí, Jacó parece que tinha dúvida, né? A respeito de Deus, mas ele já conhecia a obra do Senhor, já tinha visto sinais, então ele aqui fez um voto. Vamos reler no nome de Jesus. E fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que eu estou a fazer, me dá pão para comer e veste para vestir, e voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Que maravilha! O Senhor será meu Deus. Que glória é o Deus poderoso. E esta pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus. De tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo. Então Jacó aqui prometeu a Deus que se Deus desse pão na sua viagem, veste, que desse conforto, dormida e tal, livramentos para ele ir na sua viagem voltar até a casa do pai, ele ia considerar, ia ter Deus como seu Deus. Ali foi um voto o qual Jacó fez, e Deus, sendo Deus, ele ouviu aquele voto, ouviu aquela oração e respondeu a Jacó na sua viagem, na sua jornada que ele fez. Então, meus irmãos, veja só a semelhança de uma coisa, desse fato para o fato de Abraão. Há muita semelhança. É certo que Abraão, a Bíblia não menciona que Abraão fez algum voto com Deus, mas Abraão, ele entregou o dízimo na época de tudo ao rei de Jerusalém, de Salém, o sacerdote Melquisedeque, figura de Jesus Cristo, glória a Deus, como gratidão pelo que Deus tinha colocado nas suas mãos, nas mãos de Abraão. Primeiro, Abraão conquistou a guerra, trouxe Ló de volta com toda a família e os bens que tinham sido saqueados, e as mulheres e todos os seus rebanhos, os seus servos, todas as almas que Ló andava com ele, Abraão assim resgatou de volta para a glória de Deus. Então o rei de Salém, Melquisedeque sendo um sacerdote, foi até Abraão, também como a gratidão a Deus, né, por alegria. Ele teve essa atitude de ir até Abraão e presenteá-la para a glória de Deus. Então naquele meio ali, naquele termo, naquele conjunto de fator que aconteceu, aquele processo todo que houve entre a guerra e a visita de Melquisedeque a Abraão, foi certamente uma maneira de agradecer a Deus pelas bênçãos que eles receberam ali naquele momento. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque por
gratidão e também certamente entendia que o sacerdote precisava daqueles dízimos e o sacerdote presenteou Abraão e também abençoou no nome do Deus Altíssimo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o que devemos considerar é este fato. Veja que Abraão entregou o dízimo na mão dos sacerdotes, do sacerdote Melquisedeque. Ele não entregou na mão de terceiro nem de quarto, ele não levou até o templo, ele não mandou ninguém levar e entregar, não designou nenhum dos seus servos para fazer esta tarefa, ele próprio entregou nas mãos de Melquisedeque, o rei de Jerusalém, o dízimo que ele possuía neste momento. O que eu quero dizer com isso? Veja que Abraão entregou o dízimo na mão dos sacerdotes. Amados irmãos, sabemos que os dízimos dos dias atuais têm muitas tendências, muitas discussões. Umas são tolas, outras são verdadeiras. Muitos discutem sobre o dízimo, há muita confusão às vezes, muita falácia. Na verdade, é um assunto muito discutido, muito falado e pouco entendido. Às vezes, na vez que Abraão entregou o dízimo ao sacerdote, ele entregou por espontânea vontade, por gratidão a Deus. Não é mesmo? Por sua vez, Jacó também fez um voto pedindo a Deus roupa para vestir, alimento na sua viagem, livramento dos salteadores, do acidente, da morte, para quando ele foi esta viagem, também voltasse com segurança até a casa dos seus pais. Dali para frente, o que Deus desse a ele daria o dízimo e também construía um templo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a atitude de Jacó também foi um voto, foi uma coisa espontânea, né? Ele entendeu que desta forma Deus ouviria a ele. Deus pediu dízimo a ele pediu para ele fazer algum pacto? Não. Ele próprio tomou a sua atitude e fez esse voto maravilhoso. E com certeza Deus o atendeu, porque Deus é poderoso. Quando o homem e a mulher faz as coisas de coração e espírito, Deus atende, Deus responde. Mas quando o homem faz as coisas por vanglória, por obrigação, por ser coagido por outra pessoa, pela sua própria consciência, por o que ele aprendeu de alguém, ele está fazendo isso porque alguém ensinou, certamente Deus não responderá, porque não está indo de encontro à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos as coisas de coração, de alma e espírito, para que Ele se agrade da nossa atitude. Amém? Então, o que você deve fazer a respeito desse assunto? Vamos chegar lá. Sempre vamos gravar um vídeo até que nós chegamos no final deste assunto, que é um assunto polêmico, muito grandioso, o dízimo e as ofertas. Eu até posso deixar as ofertas de lado, na lateral, e vamos seguir na linha dos dízimos apenas. No nome de Jesus Cristo. Hoje estamos falando falamos de Abraão e de Ló e do voto que Jacó fez a Deus quando ele fez desta viagem. Quando ele foi uma viagem, então ele fez um voto a Deus, pedindo a Deus comida, roupa, dormida, livramento, e a partir daí ele ia considerar, ia ter Deus como seu Deus e daria o dízimo daquilo que Deus abençoasse a tua vida. E Deus o abençoou com toda certeza. Amém? E hoje, o que devemos fazer nos dias atuais? Devemos dar o dízimo ou não? Nós vamos chegar a este assunto, não hoje. Estamos lendo cada dia uma etapa que fala sobre os dízimos, até chegar em Malaquias 3:10, essa passagem bíblica que é tão comentada, que é lida nas igrejas, em quase todas as igrejas, lida, ensinada, comentada e muitas das vezes até exigida que seja cumprido esta palavra.
Mas desde já eu quero orientar você que está lendo a Bíblia comigo, que estamos comentando esse assunto, que estamos falando sobre esse assunto. Eu vou passar alguns versículos para você já começar a ler em Malaquias. Observa, o livro de Malaquias. Você tem lido esse livro? Você tem realmente lido do 1 ao 3 todo este livro? É um livro profético muito poderoso. Você não deve apenas ler Malaquias 3:10. Não, você tem que começar do capítulo 1 até o último capítulo. Terminar todo este livro. Você vai entender muitas coisas. Eu vou passar aqui uns versículos para você já começar a examinar na sua casa. Você vai ler Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Você pode ler do 7 ao 14. Você pode ler o versículo 10. Ou ler todo o livro, principalmente o capítulo 2 de Malaquias. Você vai ler do versículo 6 até o 14 do capítulo 1, e você vai pular para o capítulo 12 e ler todo esse capítulo. Leia com bastante atenção, pedindo a Deus discernimento, que Deus vai revelar para você muitas coisas nestas passagens bíblicas que eu estou falando para vocês. Amém? Meus irmãos, muitas pessoas estão enganadas com esse assunto, o assunto do dízimo. É um assunto tanto quanto complicado, discutido, polêmico, mas pouco entendido. Esta é a verdade. Glória a Deus. Os dízimos, eu já vou adiantar a você, eles eram entregues ao sacerdote. E Deus falava com o sacerdote, não era com o povo. O recado que o profeta trouxe não foi para o povo, foi para o sacerdote. Deus tinha comunicação, era com o sacerdote, não com o povo em si. Amém? Você vai ler esses versículos que eu te orientei, ou por não dizer, lê todo esse livro de Malaquias, com bastante atenção, que Deus falará contigo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode até perguntar, mas irmão José, eu queria saber logo uma resposta, o dízimo é obrigado a dar, se não dá é amaldiçoado. Não, meus irmãos, não é obrigado. Nada obrigado serve para Deus. Deus quer que você faça a obra com amor e com alegria. Deus quer que você doe seu dízimo ou oferta, se assim o teu coração desejar. Se não deseja, não faça, que você estará correndo grande risco de perder a tua salvação. Amém? Até porque, glória a Deus, o mentiroso não herdará o reino dos céus. E quando nós façamos uma coisa, nós vamos fazer algo para Deus, e esse algo não seja da natureza com amor, não seja de uma natureza amorosa, pode gerar em pecado, porque você está fazendo obrigatoriamente. E Deus não quer nada obrigado das suas mãos. Ele quer que você trabalhe com amor e com alegria para a glória de Deus. Amém? Então eu já posso adiantar. Você vai examinar o livro, todo ele, de Malaquias, e certamente você vai começar a entender que Deus falava era com o sacerdote e não com o povo. Deus sempre falou com o sacerdote, não com o povo. Amém? Moisés no Monte Horebe, Deus falou com Moisés ou com o povo? Lá na sarça ardente, Deus falou com o povo ou com Moisés? Todas as vezes que Moisés ia até Faraó, Deus falava com o povo ou com Moisés? Sempre foi assim. Deus falou com o sacerdote todo o tempo, não com o povo em si. Mesmo hoje, é escolhido alguns profetas, alguns pastores, pessoas, nem só pastores, homens e mulheres que se dedicam a sua vida na obra de Deus, no ensinamento, na santificação, que busca o Espírito Santo no seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Deus passa a falar com ele, não com todos. Amém? Então, desde já, preste bastante atenção a respeito deste assunto. Não fique preocupado, mas seja verdadeiro. Não podemos mentir de forma alguma.
Se não concorda com o dízimo, fale a verdade. Não será condenado. Você está falando a verdade. Se concorda, também não será condenado. Seja verdadeiro, dando o dízimo ou não dando, concordando ou não concordando. Até porque estamos no tempo da graça. Estamos vivendo a graça de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a tua. Então Jesus Cristo não quer que nós venhamos fazer coisas obrigadas, coisas forçadas. Ele quer que você tome a sua atitude voluntariamente para que Ele possa agradar de ti, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, no próximo vídeo, vamos continuar falando desse assunto do dízimo. É uma estrada um pouco longa, mas vamos chegar lá. Até porque, no Novo Testamento, Cristo não deu nenhuma ensinância sobre o assunto do dízimo. Ele apenas lembrou aos fariseus, quando os fariseus o perguntaram sobre o assunto. Ele respondeu como eles deveriam agir com justiça. Amém? Graças a Deus. Então é isso, amados irmãos. Eu quero agradecer desde já você que vai assistir, que vai compartilhar esse vídeo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa iluminar esta semana que já iniciou. Que a tua casa possa ter prosperidade da parte do Senhor. A tua vida pode estar na presença de Deus, toda a tua família, o teu trabalho, a tua jornada. Que durante esta semana, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus de Elias, de todos os profetas, o Deus da tua vida, possa estar te abençoando no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu me despeço de todos vocês com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Todo-Poderoso permitir. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.